Então, nós estamos agora no livro de Daniel. Nós sempre mostramos essa prateleirinha aqui para você ver onde nós estamos inseridos. Então, estamos no final daquilo que é chamado de profeta maior. Mas, na verdade, tudo isso aqui faz parte de um estilo literário chamado de profetas. Então, os profetas que nós temos. Esse resumo da história de Israel, eu também usei já várias vezes, fazendo cada passo desse, e é importante para você entender todo o Antigo Testamento. Quando você olha para este gráfico, você consegue traçar uma história do Antigo Testamento, de modo a localizar os grandes eventos, e a partir destes grandes eventos, você encaixa o momento em que você está estudando. Então, o texto de Daniel é o texto que está neste período aqui, do cativeiro babilônico. Então, o período em que ele é levado para o cativeiro, ele vê a queda de Jerusalém se dando, e ele é tirado da sua terra e levado para viver durante o período do cativeiro babilônico. Ele está durante todo o período do governo de Nabucodonosor, ele está também durante o período do governo do Medo e Persa, no início do governo. Ele visualiza a libertação que se dá, a volta dos exilados, mas Daniel, nós não temos relato dele voltando, ele morre já nesse contexto. Ele deve ter sido levado para a Babilônia aí aproximadamente com 15 a 16 anos, quando ele é tirado da sua terra e conduzido. Por que existe, o cativeiro babilônico? De repente você não viu as outras aulas. Por que aconteceu esse cativeiro? Por causa de que o povo que foi formado por Deus, que foi tirado do Egito na sua escravidão, que Deus deu uma aliança a este povo, Deus estabeleceu um contrato quando Moisés estava para morrer em Deuteronômio, dizendo de bênçãos e maldições relacionadas com a terra que Deus daria, que era Canaã. O povo então assume o compromisso de cumprir este pacto. Você vê o povo então entrando na terra prometida, Moisés morre, Josué assume, mas o povo rapidamente começa a pecar, não faz nada daquilo que havia sido estabelecido no pacto, e eles então vivem um período difícil, que é chamado do período dos juízes. Você vê o povo desejando parecer com os povos ao fato de escolher um rei pelo motivo errado. Havia na lei de Deuteronômio já lei sobre rei. Um dia haveria um rei em Israel. Mas eles escolhem um rei pensando em queremos ser como os outros povos. E aí você tem Deus permitindo que Saul seja este rei, um rei de aparências alto, forte, mas alguém que não está compromissado com Deus. Mas Deus levanta então um rei que é compromissado com ele, que é o rei Davi, e aí você tem o reinado de Davi se dando. Lembrando que entre Saul e Davi não há uma relação parentesca, não é um rei passando a dinastia para o outro filho, não, é alguém que vem e Deus levanta. Embora espere a morte de Saul se dar, mas Davi é um rei de uma outra tribo. E Davi, então, estabelece a unificação plena do reino, a capital em Jerusalém. É um período de grande avanço, de conquista militar. E Davi, com a sua morte, estabelece Salomão no trono, que é seu filho. É um período inicial de muita glória, templo é construído, as coisas vão caminhando bem, é um grande rei sábio, as fronteiras geográficas se ampliam, mas você encontra uma terrível pecado na vida de Salomão, que é adorar os deuses das esposas com quem ele casa. Ele contrai vários casamentos, e aí você tem, após a morte dele, aquilo que é chamado da divisão do reino. 10 tribos seguem um rei, 2 tribos seguem um descendente de Salomão. Daí então você tem o reino dividido, o reino de Israel e o reino de Judá. O reino de Israel foi caminhando muito mal até ter a sua queda através da Assíria. E depois o reino de Judá também caiu devido aos seus pecados. E aí nós temos o período do cativeiro da Babilônia. Quando você coloca isso num gráfico relacionado com os livros bíblicos, então este aqui foi feito por mim mesmo, mas este outro gráfico aqui é do presbítero Solano Portela. E eu achei muito interessante porque ele coloca os livros, de forma bem didática, e aí fica fácil para você visualizar. Então, por isso eu copiei dele este gráfico, para que a gente veja, a partir do período da conquista da terra,
quais são os livros, né, relacionados e mais ou menos o período da história em que isso está. Então, aquele período da conquista da terra, Josué, Juízes e Rute, o período da monarquia unida, que é o período de Saul, o período de Davi, o período de Salomão. Você acha no primeiro livro, segundo livro de Samuel, primeiro Reis, segundo Reis até o capítulo 11, primeiro livro das Crônicas e segundo Crônicas até o capítulo 9. Perceba que esses livros nós já estudamos. Então é importante que a gente encaixe ele na história, porque a Bíblia não está organizada numa sequência temporal, mas sim dentro de uma sequência literária. Você tem então o período dessa divisão, onde você tem o reino de Israel, e você tem o reino de Judá, você tem os livros históricos de 2 Reis, capítulo 12 a 25, 2 Crônicas 10 a 36. E aí você tem Esdras, Neemias e Esté, que nós já estudamos, como sendo livros aqui, ó, do período pós-exílio, o retorno do exílio. Você tem Esdras, Neemias e Esté. Durante esse período todo aqui de pecado do povo, Deus não deixou de adverti-los. Deus sempre levantou profetas. Você tem Jonas, Joel, Obadias, Oséias, Amós, Isaías, Miqueias, Jeremias, Abacuque, Sofonias e Naum. Quanto mais próximo dessa linha, mais próximo da queda do exílio que se deu aqui, ó. Então, Jeremias, por exemplo, que nós vimos, profeta que viveu muito próximo a isso. Os profetas que vêm depois do exílio, que a gente ainda não estudou, é Ageu, Zacarias e Malaquias, que vão profetizar no período pós-exílio. E durante o exílio, pastor, quais são os grandes profetas? Ezequiel, que nós estudamos na aula passada, e Daniel, que é o tema de hoje. Então, esses dois livros, eles estão neste espaço aqui em branco, que é o espaço chamado de exílio da Babilônia. Eles nascem ainda em Judá e são levados cativos para lá, e os acontecimentos do livro estão sendo descritos a partir desse fato. O livro de Daniel, ao contrário dos outros livros, né? Antes, alguém tem alguma dúvida desses gráficos todos? Deu para ter uma síntese, né? O livro de Daniel tem como título o nome Daniel. Isso você diz, pastor, é óbvio, mas é porque nem todos os livros são assim quando você compara com um livro no hebraico, no Antigo Testamento, no cânon judaico. E às vezes no cânon judaico um livro tem o outro nome, como Gênesis tem um outro nome, Êxodo tem outro nome, mas o livro de Daniel, em todas as versões grega, na versão hebraica e nas nossas traduções contemporâneas, é o mesmo título, Daniel, que é o título dado ao personagem principal do livro. E Daniel tem um significado: Deus é meu juiz. É importante os nomes na cultura judaica. Deus é meu juiz, faz todo sentido diante daquilo que aconteceu com o povo de Israel, diante daquilo que vai acontecer com Daniel. E Daniel tem essa consciência que Deus é o meu juiz, e por isso eu preciso ser fiel ao Senhor, mesmo estando longe da terra prometida. Algumas questões que tornam o livro de Daniel bem aplicativos a nós. Há um tempo atrás, acho que ainda durante o período da pandemia nós fizemos uma série pequena no livro de Daniel, a partir de um livro do reverendo Heber Júnior, sobre cosmovisão. E aí nós fizemos, cada domingo, um capítulo, e nós trabalhamos como que os temas de Daniel estão relacionados muito de frente com esse embate entre os impérios dos homens e a fidelidade com o Senhor. Não dá para a gente voltar a tudo isso, né? Como eu disse, foi uma aula por capítulo até o capítulo 6, e depois 2 aulas no capítulos em diante, que constitui a profecia. E o ponto aí era uma análise de cosmovisão. Mas alguns desses estudos, ou todos, estão disponíveis lá no YouTube. Você pode assistir se você tiver interesse. Então, algumas questões que tornam o livro de Daniel importante para essa análise de cosmovisão, se dá por causa disso aqui. Primeiro, vamos juntos? Acontece...
Isso é importante, porque assim como Ezequiel também, mas Ezequiel são profecias direcionadas, já Daniel você tem uma parte histórica, como que ele está vivendo, e depois você tem uma parte de profecias. Mas Daniel não vive dentro de Jerusalém mais, ele foi levado cativo. Ele não está dentro daquilo que é chamado de uma teocracia. O que é uma teocracia? Teocracia é um governo por Deus, onde a lei de Deus rege isso aí. Israel, o tempo todo, deveria ter sido uma teocracia. Mesmo quando passou a ser uma monarquia, deveria ser uma monarquia teocrática, tendo a lei de Deus regendo o rei. Então é uma teocracia, governado pelas leis do Senhor. Só que Daniel não está em Israel. Daniel não está em Jerusalém. Daniel é tirado de Jerusalém contra a sua vontade, vem uma invasão sobre Jerusalém e ele é levado cativo. Ele está vivendo na Babilônia. E na Babilônia não tem os 10 mandamentos como lei. Embora exista no coração de todos os homens, enquanto lei moral. Princípio moral, por ser criado à imagem e semelhança de Deus, todos os homens têm o princípio da lei à luz de Romanos. Mas eles não têm a constituição, eles não se voltam para Deus nessa dinâmica. Não adianta Daniel querer apelar para uma lei de Moisés lá na Babilônia, porque Moisés não vai ser bem ouvido. Moisés não vai ser considerado para que a legislação se dê. Ao contrário de Jerusalém, o pecado em Israel foi exatamente, vocês não se voltaram para a lei. Agora eles estão vivendo num estado em que tem outros deuses, outra constituição, onde Deus não é citado nessa perspectiva. Nesse sentido, se assemelha com o nosso tempo, porque a gente não vive debaixo de um país cristão na sua constituição em si. É na sua cultura formada e tudo mais. Mas não no sentido de você usar a escritura como lei para valer. Então nós estamos inseridos nesse cenário. Daí muitas vezes nós nós deveríamos trabalhar mais os livros do exílio. Porque os livros do exílio do Antigo Testamento têm muito a ver conosco. Como nós vimos em Jeremias, nós estamos fora da nossa terra, estamos construindo casas, tendo filhos, vivendo como Deus ordenou, mas nós estamos em uma cidade estranha, alheia a nós. E eles têm leis diferentes das nossas. E não adianta a gente só gritar. A gente precisa viver uma vida que seja fiel aos nossos princípios e lidando com esses dilemas que é estar numa cidade onde a lei de Deus não é levada em conta. Então Daniel é um dos livros que trabalha muito isso como exemplo de alguém que manteve-se íntegro nessa jornada dele. Um segundo aspecto que você vê dentro dessa mesma ideia é que acontece não no ápice espiritual da vida dos judeus, mas acontece exatamente numa geração terrível, numa geração em que havia se apostatado de Deus e que Deus tinha entregado a juízo. Abre Daniel capítulo 1, olha os versos 1 e 2. No ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, vamos juntos? E alguns dos utensílios da casa de Deus, e estes levou-os para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Então perceba que é um período em que Judá tinha sido invadido, e mais do que ser invadido, os ícones religiosos foram tomados. Aqueles utensílios valiosos que Salomão tinha construído no templo, tinha sido retirado e levado para a terra da Babilônia. Nesse primeiro momento ainda não tinha acontecido a destruição do templo. Vai acontecer enquanto Daniel está lá. Mas vai acontecer já profanar os itens. Aquilo que era usado para o culto ao Senhor, está sendo levado e colocado no Deus da Babilônia. Parece que Deus, aos olhos humanos, parece que ele está fraco. Ele não está, ele que entregou. Daniel está dizendo isso desde o início. Mas aos olhos humanos parece que a Babilônia está vencendo. Esse é um contexto.
de uma geração espiritual que fracassou com os seus pecados e que agora está vivendo essa crise de ver os outros povos que adoram outros deuses dominando sobre as coisas que pertencem ao Senhor, levando os princípios do Senhor. E Daniel capítulo 9 vai mostrar claramente isso. Olha lá Daniel capítulo 9, a consciência desse fracasso espiritual que foi a sua geração, a geração dos seus pais. É uma oração que Daniel faz. Eu vou ler o verso 4 para a gente contextualizar. Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse, Senhor Deus, grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guarda os teus mandamentos. Vamos juntos? Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos, e não demos ouvidos aos teus servos, aos profetas que em teu nome falaram, aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. Perceba então essa declaração, essa confissão pública dos pecados que ele e o seu povo tinham cometidos. Quando você olha para esse cenário, parece muito com o nosso, onde nós estamos inseridos em uma sociedade que é chamada de sociedade laica, nós estamos inseridos dentro de um contexto de pouca espiritualidade verdadeira no meio do povo de Deus, onde o povo de Deus, de modo geral, tem sido negligente, e Deus tem nos entregado a vários juízos por causa disso. Então esse é um contexto em que nós nos assemelhamos muito com o livro de Daniel. E terceiro ponto que traz esse aspecto para nos dar uma visão mais ampla do livro e a nossa cosmovisão, é que o livro acontece na esfera pública, e não necessariamente na esfera privada. Os principais acontecimentos do livro, da primeira parte do livro, se dá numa esfera pública. O que é isso? Lógico, a vida cristã se passa por leitura bíblica, por oração, ir à igreja, por tudo isso. Práticas que nós chamamos práticas piedosas, práticas para nutrir a nossa fé. Mas nós, reformados, cremos que nós agimos intencionalmente no mundo que Deus criou, e lá não está dissociado da nossa fé. Nós somos crentes na igreja, e nós somos cidadãos. Mas uma vez que nós somos cidadãos, nós não deixamos a nossa identidade cristã. Nós não fazemos uma dicotomia, nós não separamos. Então nós somos desafiados a mostrar os princípios de forma sábia, dentro de uma esfera secular, dentro de uma esfera pública, aos olhos das pessoas. Isso que vai se dar. Daniel vai passar onde? Num palácio, no meio dos governantes corruptos, cheio de artimanhas se dando contra ele e os seus amigos, e ele vai ser o exemplo de que é possível ser fiel ao Senhor, mesmo em um cenário adverso. Até porque os exilados, muitos não estão no palácio, mas estão sofrendo as influências culturais da Babilônia. E eles podem ler o livro de Daniel e ser encorajado a dizer, é possível resistir. É possível resistir firmemente à Babilônia, sem que com isso tenhamos que nos isolar. E é isso que Daniel traz para nós, com muita habilidade, ao longo do seu livro, como que isso se dá. Tá bom? Então essa esfera pública é o que vai acontecer o tempo todo no livro. Você não vai ver culto, você não vai ver ele no meio do povo de Deus. Você vai ver ele basicamente entre os seculares, vivendo a fé cristã no dia a dia. Daniel nasceu no período de Josias. E como nós vimos vimos ainda não, né? Vamos ver agora. Olha lá o verso 3. Nós lemos só o 2. Olha Daniel 1:3. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens vamos juntos? Jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria,
doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinassem a cultura e a língua dos caldeus. Então, este é um contexto importante em que você encontra quem é esses homens que Deus está permitindo que chegue à corte. Eles são jovens, eles eram jovens da linhagem real, lembra, eles foram levados cativos. Mas entre os cativos, você tem aqueles que eram da linhagem real em Jerusalém, daqueles que tinham uma grande cultura em Jerusalém, daqueles que tinham um grande potencial. E é retirado desses, o rei faz, traz para mim alguns desses jovens, para que nós possamos fazer um processo de aculturação sobre eles, para que nós possamos imprimir neles a cultura dos hebreus, ensinar eles a língua dos caldeus, os deuses dos caldeus, torná-los caldeus. Eles são escravos ainda, eles não podem dizer, não, eu não quero isso, eu vou para a minha terra. Não, eles são escravos, eles não têm bem vontade, mas eles são levados para um posto de escravo, um tanto quanto que mais especializados. E Daniel é um desses jovens, juntamente com seus amigos que vão passar esse processo. A gente viu isso aqui com detalhes quando nós olhamos para Ezequiel. Então não é o nosso ponto aqui, mas só lembrar você, quando a gente fala de exílio, não foi uma leva só. Foi uma sequência, pelo menos 3 grandes deportações se deram. A primeira delas foi no ano 605 a.C., quando Nabucodonosor leva alguns cativos. É durante o governo de Joaquim. Foi aqui que Daniel foi levado, nessa primeira deportação, no ano 605. No ano 597 vai ter a segunda deportação. E aí você vai levar um número considerável, quase 10 mil judeus, segundo o livro de Reis. No ano 587 a 586, você tem a queda de Jerusalém e a terceira grande deportação que se dá durante o governo de Zedequias. Perceba que Daniel já está na Babilônia, já foi levado cativo, quando outros exilados vão chegar lá na Babilônia nesse processo. Inclusive a queda de Jerusalém se dará neste contexto. Lá no ano aproximadamente 538 a.C., você tem o documento de Ciro libertando o povo para retornar do exílio. Daniel foi nesse contexto e vivenciou isso aqui ainda durante os dias em que ele estava lá, na Babilônia. Embora ele mesmo não tenha voltado e faleceu provavelmente na Babilônia. Você tem a construção do templo, que foi destruído lá no ano 515, como nós já vimos no livro de Esdras. Então, pensa na deportação se dando aqui. A primeira leva e Daniel é levado, e essa sequência que se dá posteriormente. Lembra que Babilônia é bem longe de Jerusalém. É um jovem longe da sua casa, longe dos seus, e rompido os seus sonhos que ele tinha. Ele era alguém que tinha muito futuro em Israel. Era da linhagem nobre, mas de repente se vê em terra estranha, e agora é levado para o palácio do rei, e parece que aquilo que era trágico se abre uma grande oportunidade. Poxa, pelo menos eu não vou ser um escravo qualquer, pelo menos eu vou assistir no palácio do rei. E foi dado a ele a oportunidade meio que de participar de um grande vestibular. E aí, se ele se desse bem, passasse, ele ficaria e assistiria no palácio do rei. Muitos cristãos neste ambiente diriam, não tem como ser fiel. Eu preciso fazer tudo o que o rei manda eu fazer. Porque essa é a oportunidade da minha vida. E isso que Daniel vai mostrar para nós, que não. É possível resistir, mesmo no meio disso tudo. Eu sempre tenho usado uma frase, de um dos livros, para sintetizar cada livro da Escritura. Então, o Daniel, o propósito dele seria basicamente este aqui. Vamos juntos? Estimular. Então, perceba a importância disso. Daniel, parece que quem governa é a Babilônia. Parece que quem governa é os medos e os persas. Mas não.
O tempo todo no livro vai mostrar que quem governa sobre esses que estão oprimindo o povo é Deus. E aí Daniel vai selecionar para nós relatos que mostram como que Nabucodonosor foi, por exemplo, humilhado perante a glória do Deus de Israel. E esse Deus que governa sobre os impérios, que levanta império e faz abater império, é o Deus que prometeu uma libertação para os exilados. Quando Jeremias falou do exílio, Jeremias também falou de uma promessa de restauração. Ezequiel estava no exílio, falou do exílio e falou de restauração. Daniel fala também, e ele vivencia isso, ao entender pela interpretação do texto, que chegou a grande hora. E o livro de Daniel mostra, então, Deus fazendo esse governo absoluto sobre a história. O livro em si pode ser dividido em 2 grandes blocos. Se você olha o livro de Daniel, do capítulo 1 até o capítulo 6, você pode passar o olho aí, você encontra uma parte histórica do livro. Há profecias, há a visão acontecendo, mas a visão está acontecendo, mas está sendo contada como um fato dentro de uma história. Um rei teve um sonho, e o sonho foi esse, e Daniel veio e deu essa interpretação do sonho. Então essa primeira parte nem é um livro de profeta em si, é um livro de história, contando a história do profeta Daniel, escrito pelo próprio Daniel, mas descrevendo essa fidelidade dele. E esta é a parte mais conhecida do livro mesmo. Normalmente nós conhecemos bem mais esta parte do que a segunda parte do livro. Hoje eu vou ficar na primeira parte. E aí, posteriormente, eu dou uma segunda aula na segunda parte do livro de Daniel. E a segunda parte começa no capítulo 7. Pastor, por que que é assim? Por que que tem essas 2 partes? Porque o livro está organizado não por uma sequência cronológica. Do 1 ao 6, ok, tem uma cronologia. Mas o capítulo 7 não acontece depois dos eventos do capítulo 6. Reverendo Daniel Santos, ele é professor no Andrew Jumper, ele fez um gráfico também, que eu estou usando aqui, que mostra, né, esses impérios. O Império Babilônico se dá até o capítulo 5, o Império Persa se dá a partir do capítulo 6. E aqui cada um desses quadrados seriam os capítulos do livro. E perceba então que o capítulo 6, olha lá o capítulo 6. Olha o capítulo 6. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino 120 sátrapas. Quem está reinando no capítulo 6? Dario. Olha o capítulo 7. No primeiro ano, Belsazar, rei da Babilônia. Perceba que o capítulo 7 é durante o governo, no primeiro ano de um governo de um rei chamado Belsazar, que era rei da Babilônia. Já o capítulo 6 é durante o governo de Dario. Dario foi um governo do Império Medo-Persa. O Belsazar reinou até onde? Olha lá o capítulo 5. O rei Belsazar deu um banquete. Então, o capítulo 5 é o rei Belsazar. No final deste capítulo, olha lá o verso de número 30. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Perceba, o capítulo 6 é a continuidade. O que que Dario fez? E aí tem os eventos acontecendo. Mas entre o capítulo 6 e o capítulo 5, no primeiro ano, antes de acontecer os eventos do 5, você tem a história do capítulo 7, a profecia do capítulo 7. Olha o capítulo 8. No ano terceiro do reinado do rei Belsazar. Também o capítulo 8 é no capítulo 5 ainda. Porque o capítulo 5 é o final do governo de Belsazar. É o dia em que ele deu uma festa e perdeu o reino por causa disso. Daniel já tinha tido essas visões antes. Inclusive é a partir das visões que ele vai interpretar o que está acontecendo nessa cena do banquete.
Então, o livro de Daniel foi organizado por Daniel para que a gente veja não necessariamente os dois blocos de forma sequencial, mas como estilo literário. Do capítulo 6 até o capítulo 6 é uma contar de uma história. Do capítulo 7 até o capítulo 12 são linguagens apocalípticas. São profecias usando figuras de linguagem. Ele vai trazer a ideia das 70 semanas que tem que vir sobre o mundo, e uma série de coisas se dá. Inclusive, uma parte considerável lá do capítulo 10, você tem um anjo falando com Daniel, e o que você tem é o registro dessa fala do anjo. E o período da história, boa parte se dá no Império Babilônico, mas ainda assim você tem o Império Persa acontecendo aqui, a partir do capítulo 6. E as profecias, capítulo 9, 10 e 11, é durante o governo do Império Persa, onde vai ser mostrado para Daniel que chegou o tempo do quê? Da libertação. Agora chegou o tempo do povo voltar do exílio. Deus está dizendo, agora sim é hora de retornar. Mas Deus vai dizer, através de profecias para Daniel, que esse retorno do exílio ainda não o tira de um grande exílio maior. Porque há umas 70 semanas de Daniel para se cumprir. E aí essas 70 semanas, tem uma delas, que é uma semana bem esticada, bem diferente das outras. Tem a ver com aquilo que é a vinda de Cristo Jesus. Então essa é uma forma de você olhar para o livro como um todo. Então vamos agora passear pelo livro, ok? Então nós vamos ficar até o capítulo 6 e vamos dar uma olhadinha aí, mesmo que superficialmente, nas histórias envolvendo o capítulo 1 até o capítulo 6. O que você encontra no capítulo 1, mais conhecido, mais famoso deles? Daniel e seus amigos se mostram compromissados em não se contaminarem. Perceba que existe uma ordem dada para Daniel, que é levado então para este palácio, juntamente com seus amigos. Olha o verso de número 8. Antes ainda, volta um pouquinho no verso 4. Jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, vamos juntos? E lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Parece bonito isso, mas isso é desafiador. A cultura dos caldeus não é uma cultura neutra. A cultura dos caldeus é regida pelas crenças religiosas que os caldeus têm. Vai ter deuses de todos os tipos na cultura dos caldeus. E isso vai ser ensinado a Daniel. Então Daniel tem que aprender a cultura, a língua, mas ao mesmo tempo ele está sendo marcado por uma série de ideologias contrárias àquela que ele nasceu, àquela que ele foi instruído. De certa forma, todos os nossos filhos estão desse cenário. Não tem como fugir disso. Você pode amenizar, retardar um pouco, mas mais cedo ou mais tarde, eles estão sendo jogados sobre eles uma série de tentativas de moldá-los na cultura da Babilônia. E o que nós precisamos, enquanto pais, é fortalecer os nossos filhos para que eles saibam quem eles são, qual é a verdadeira cultura bíblica que eles devem carregar, e como que eles devem, então, mergulhados neste contexto, desfrutar daquilo que é possível ser desfrutado, há momentos de verdade, e o cristianismo, a teologia reformada, nunca pregou um distanciamento cultural total, mas sim uma presença influenciadora. E é isso que Daniel vai ter esse dilema. Ele vai ter que aprender a língua, a cultura, mas ao mesmo tempo ele não pode seguir a cultura. Vai ser dilema, como é dilema para todos nós ainda hoje e para os nossos filhos. Pastor, eu queria saber a respeito desses pré-requisitos que eles pedem para esses jovens, né? Então, você tem uma primeira leva, mas eles colocam assim:
Jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos de toda sabedoria, doutos em ciências, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistir. Eu queria que o senhor só me esclarecesse um pouquinho mais. Essa visão, essa necessidade, dessa característica. Esses jovens são meninos ou meninas, ou porque a gente só fala aqui de rapazes, né? Sim, sim. Que eu entendo que são jovens, que têm conhecimento. Mas também porque tem que ter uma mente mais maleável, eu não entendo. Eu queria entender essa característica. Porque tem Por que ser jovem, Isso. por ser exatamente alguém que eles podem moldar. Esse sistema de colonização, de levar pessoas, né, ao exílio e tudo mais, a misturar culturas, tem objetivos. Era algo bem comum na região, e Nabucodonosor segue aquilo que acontecia em vários impérios. E quando ele fazia isso, qual que era a ideia? De tirar jovem de um lugar, levar para o outro, e começar a incentivar culturalmente. Primeiro, quebrar a unidade nacionalista e a resistência que pudesse existir. Lembra, ele está tirando de Jerusalém as pessoas que pudessem liderar aquele povo. Ele está tirando gente da linhagem real. Ele já levou o rei e leva gente da linhagem real. E nas outras deportações isso se intensifica. Ele está levando aquilo que nós diríamos a elite cultural de uma sociedade. Porque ele está distanciando de qualquer relação que possa haver de uma possível rebelião, de retomar os seus poderes e tudo mais. Destruir, né, com isso, a mesma coisa, destruir as estruturas políticas, civis, religiosas do lugar em que ele levou. Ezequiel, por exemplo, foi levado também. Ezequiel era um sacerdote lá e foi levado para fora. Prover recrutas para o exército babilônico e sustentar a economia da Babilônia. Daí agora, daquele grupo, ele pega esses e vai dar uma prova para eles. Eles vão ficar no palácio, vão ser instruídos e depois vai haver uma avaliação. Aqueles que estiverem aptos, aprenderam, passaram, esses vão trabalhar lá, vão servir o império, porque são gente com muito potencial. Daí essa ideia, jovens bem aparentes e tal, mas que são moldados, são jovens. Eles vão ser adaptados, eles vão se tornar babilônicos na mente de Nabucodonosor. A gente vai ver que eles não vão. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego vão trabalhar lá, vão estar lá, mas jamais vão se tornar um babilônico. Mas eles querem isso, incutir isso neles, e eles serem aqueles que vão conduzir os demais, né, nesse processo. E lembra, Val, que muitos ficaram aculturados. Quando a gente olha o livro de Esther, Esther já é quando o povo poderia voltar, e não estão voltando, entendeu? Tem gente que está vivendo na Babilônia. Deu certo casar, ter filhos, ter casa, e quando Deus disse, agora é hora de voltar, ele disse, é bom nada. Por quê? Porque muitos aceitaram a cultura, não todos, mas muitos aceitaram. E Daniel é isso. Daniel é um lembrete dizendo, viva na Babilônia, mas não seja um babilônico. Quer um exemplo? Daniel e seus amigos, entende? Então essa ideia de formar, né? De formar. Olha o versículo 8, então. Determinou-lhes o rei, olha o verso 8, determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, estou lendo Daniel 1:8, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. 3 anos, quase o ensino médio quase, né? Verso 4, entre eles se achavam dos filhos de Judá, vamos juntos? Daniel, Ananias, Misael e Azarias. É interessante isso, que dentre esses, ele cita 4. Foram mais levados, judeus. Todos tiveram o mesmo comportamento desses 4, a gente não sabe. Provavelmente não, entendeu? Alguns mais também tiveram, não só os 4. Mas esses 4 vão ser os grandes exemplos daqueles que alcançaram grandes status lá, sem negar a sua própria fé. E perceba que o processo é forte. Olha o verso 7. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel, Beltesazar. Perceba o que é isso.
Isso é tentar mudar a identidade. O nome Daniel é Deus é meu juiz. O nome Beltsazar se envolve com Bel, que é o Deus da Babilônia. Ele está dizendo, não, aqui não é lugar de Yahvé meu juiz. Aqui é o lugar de Bel, é quem nos governa. Bel é nosso juiz. Todos os nomes alterados aí têm ideia com divindades babilônicas. E pensa, eles estão chamando ele assim. Ele passa, Beltsazar, Beltsazar, Beltsazar. Ele quer que ele viva como um Beltsazar. Esse vai ser o ponto. Olha os demais, ó. Ananias, o de Sadraque. Amisael, o de Mesaque. Azarias, de Abed-nego. Então, mudou o nome deles. E quando a gente está lendo aqui, a gente diz assim, já era, eles perderam o nome. Eles vão também perder quem eles são. E aí a gente vai ver que não. E esse é um grande dilema nessa relação que a gente estabelece com a cultura. Às vezes a gente não consegue controlar o que o mundo faz conosco, ou fala conosco. Não tem como Daniel dizer, não, eu não aceito ser chamado de Beltsazar. Eles é quem estão chamando. Agora, quando Daniel precisa comer, ele vai dizer, eu não vou comer. Olha o verso 8. Resolveu Daniel firmemente não contaminasse com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminasse. O judeu tem uma dieta regida pela lei de Moisés. E agora na Babilônia ele ia ter que comer das comidas que o judeu não poderia comer. Teria que beber de coisas que eram ofertados àqueles ídolos. Eram 3 anos de testes. Aí poderia ter dito, sabe uma coisa, eu vou ceder esses 3 anos, e aí depois eu dou um jeito. Mas não, ele tomou uma decisão, não contaminasse. E o texto diz, resolveu firmemente. É uma decisão profunda. E se eles não aceitassem, ele vai morrer. Entende? Lembra, não é ainda um empregado ainda, não é como a gente que é empregado, funcionário, você diz assim, eu vou pedir conta. Não, ele é um escravo. E está tendo uma oportunidade de ocupar um cargo de escravo bem mais elevado. Ele vai ser chamado de Beltsazar, não tem como mudar isso. Mas ele não vai abrir mão de viver como um judeu deveria viver. Ele vive como um Daniel. Ele não come das coisas que o rei põe diante dele. E naturalmente que ele diz isso para o cara que está coordenando o processo. E Deus, por sua graça, age. Porque poderia o cara ter dito, se você não come não, então você vai embora. Você vai ficar no pior cargo, ou você vai ser morto. Mas não, olha o verso 9. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Então, concedeu. E aí eles fizeram um teste até, inclusive. Olha lá o verso 10. Disse o chefe dos eunucos a Daniel, tenho medo do meu senhor rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade? Assim poreis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao conselheiro do chefe. Olha lá o verso 12. Experimenta, peço-te aos teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência, e a dos jovens que comeram das finas iguarias do rei. E segundo vires, age com os teus servos. Porque esse homem, esse chefe, está correndo risco. Se ele deixa esses meninos lá, esses meninos comem qualquer coisa, morre, o rei vai cobrar ele. Então ele está dizendo, rapaz, eu estou numa sinuca de bico, eu quero te ajudar, mas aí Daniel diz, me dá 10 dias, você vai ver que vai dar certo. E aí assim acontece, né? Ele atendeu e os experimentou 10 dias, no fim dos 10 dias a sua aparência era melhor, estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Irmãos, isso aqui não é uma dieta, tá? Tem gente que pega esses textos e diz assim, está vendo, tem que comer tal coisa, porque se comer tal coisa fica melhor do que... Não, não é isso não.
Aqui Deus concedeu graça e misericórdia. Deus está agindo nessa história. Verso 16. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou dele as finas iguarias do rei e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Olha o verso 17. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu conhecimento e inteligência. Vamos juntos? Em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Então, Daniel, desses 4, Daniel vai ser o profeta. A todos Deus deu sabedoria. E essa sabedoria eles aprendem no relacionamento com aquilo que estava sendo ensinado. E Deus deu condição que eles aprendessem a cultura deles. Verso 18. Vencido o tempo determinado pelo rei, os 3 anos, para que os trouxessem, o chefe dos eunucos trouxe à presença de Nabucodonosor. Quem vai avaliar é o próprio Nabucodonosor. Então o rei falou com eles. E entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos que todos os magos, encantadores que haviam em todo o seu reino. E aí o texto faz uma informação. Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro, que já nem é Babilônia mais. Nabucodonosor passou e Daniel continuou. Isso é muito forte. Deus fez isso, Deus deu a eles sabedoria, eles aprenderam, eles ficaram melhores do que os caldeus, entendendo mais das coisas, mas mantendo a integridade. Então o capítulo 1 é apresentado a nós, quem são os personagens, o Nabucodonosor já começando a exigir deles coisas que eles não poderiam dar. Alimentar como os babilônicos se alimentam. Mas eles foram fiéis, Deus concedeu misericórdia, eles prosperaram. Esse caminho é sempre importante. Eles são fiéis, independente do resultado. E Deus concedeu misericórdia e eles foram achados mais sábios. Eles não foram fiéis para serem mais sábios. Porque você vai ver no livro que Deus vai libertar, mas em outros momentos, não. E a fidelidade independe da circunstância. Então esse é o capítulo 1. Capítulo 2, eles já estão agora funcionários do rei. No capítulo 2 você não tem informação sobre Daniel. Você encontra aqui apenas os outros, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Ah não, desculpa, esse é o capítulo 3 que eu falei que não tem Daniel. O 2 tem ainda, o 2 tem Daniel. Olha o capítulo 2. Capítulo 2 você tem um sonho do rei. Olha lá o verso 1. No 2º ano do reinado de Nabucodonosor, percebe que tem datação? 2º ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho. E o seu espírito se perturbou e passou-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros, os caldeus, para que declarassem ao rei quais foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Disse-lhe o rei: tive um sonho, e para sabê-lo está perturbado o meu espírito. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: ó rei, vive eternamente, diz o sonho aos teus servos e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: uma coisa é certa, vamos juntos? Se não me fizer saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados e as vossas casas serão feitas monturo. Gente poderosa, né, que se acha poderosa, é muito disso, né? Eles têm os problemas deles, ele não resolve o problema dele, se o outro não resolve, quem mata o outro. E olha que sabedoria de Nabucodonosor. Nabucodonosor chama os sábios e diz assim: mas esse pessoal acha que está me enrolando. Se eu contar o sonho, eles vão dizer que significa isso, pronto. Quem vai dizer que não, né? Então ele disse diferente, ele disse: sabe, você vai me contar o sonho que eu tive e a interpretação dele. Ele já está meio desconfiado dos caras que andam ao redor dele. E aí os caras ficam doidos com isso. Os caras dizem: não tem como. Na ciência dos caldeus, eles tentavam interpretar sonhos. Tinha lá os encantadores, várias coisas, os místicos. Mas eles estão dizendo: mas isso é demais, rei. Conta o sonho e a gente interpreta. Ele diz: não, se isso não mudar, vocês vão ser destruídos. Se vocês não me contarem.
Essa é a cena do capítulo 2. O rei tem um sonho que perturba o rei e ninguém da corte dos babilônicos é capaz de desvendar esse enigma. E aí então Daniel é apresentado a nós como sendo este. Olha o versículo de número 12. Então o rei muito se irou, enfureceu e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. Ele diz, não tem ninguém no meu império que resolve isso, então vão matar esses que ganham dinheiro aqui na nossa corte, né? E aí sai o decreto, ó, morte e tal, tá uma loucura. Os sábios da Babilônia estão todos desesperados. Olha lá o versículo 14. Então Daniel falou avisado e prudentemente a Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. E disse a Arioque, encarregado do rei, por que é tão severo o mandado do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu que designasse o tempo, e ele revelaria ao rei a sua interpretação. Então Daniel é um dos sábios, Daniel agora vai, ele que vai lá, e Daniel chega e diz, rei, dê o tempo e eu vou dar a interpretação. Ele volta. Verso 17, então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu, sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Percebe, irmãos, o decreto para a morte é por causa dos sábios lá, que viviam enrolando o rei, uma série de coisas. Mas vai pegar todo mundo, vai pegar Daniel, vai pegar Sadraque, Mesaque e Abidnego. Às vezes acontece isso. Nós, por estarmos inseridos numa sociedade, aquilo que vem sobre a sociedade, vem também sobre nós, enquanto indivíduo. E Daniel orou, Daniel disse, orem para que eu tenha a condição de interpretar, e ele tem. Verso 19, então foi revelado o mistério a Daniel, numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. E resumindo, por questão de tempo, né? O que Daniel chega para o rei e conta? Ele diz, você teve um sonho, onde você viu uma estátua, essa estátua tinha uma cabeça de ouro, você tinha essa parte aqui envolvida do peitoral de prata, você tinha essa parte envolvida da cintura de bronze, e você tinha os pés de ferro, e veio então nessa grande imagem, uma pedra bateu, quebrou, e essa pedra cresceu e ocupou tudo. Aí Nabucodonosor, é isso mesmo o sonho. E aí ele interpreta isso. Ele vai dizer que o rei da cabeça de ouro é o Império Babilônico, que é o rei que está sob todos, Nabucodonosor governa e tal. Ele vai dizer que vai vir um outro império depois dele, depois vem um outro, depois vem outro, e nesse outro império vem uma pedra, derruba e estabelece um reino que é para todo sempre. Um reino que não tem fim. Olha lá Daniel capítulo 2, 44. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Daniel está vendo o Império Babilônico, mais à frente do livro isso fica claro com outras visões, o Império Medo-Persa, o Império Grego e o Império Romano, e essa rocha é Cristo. O reino de Cristo chega durante o Império Romano, e ele se estabelece, e é um reino que não passa mais, é para todo o sempre. Essa é a grande declaração que Daniel está dizendo. Nabucodonosor, olha lá a reação de Nabucodonosor. Verso 46, então o rei Nabucodonosor se inclinou, se prostrou em rosto em terra perante Daniel, e ordenou que lhes fizessem oferta de manjares, suaves perfumes, e disse o rei a Daniel, certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses. Então ele sabe que Daniel é um judeu, ele sabe que Daniel tem um Deus, ele ainda é um politeísta. Ele crê em vários deuses, e ele está dizendo, o seu Deus é o Deus dos deuses, é maior do que todos, porque nenhum outros foram capazes de interpretar isso que você está interpretando. Nabucodonosor várias vezes parece se quebrantar. Olha lá.
Certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis, e o revelador de mistérios, pois pudestes revelar este mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel, lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. Lembra, ele está numa escala crescente. Ele era lá o escravo, foi colocado numa grande posição para um grande vestibular da vida, passou, foi assistir no Palácio Real, e agora ele se torna o chefe dos sábios. Verso 49, como sempre tem que ter um pedido para o rei, né? Olha o verso 49. A pedido de Daniel, constituiu o rei a Sadraque, Mesaque e Abidnego sobre os negócios da província. Daniel diz, olha, tem gente íntegra também, tem gente também que orou, tem gente que participou desse processo para que eu descobrisse. Sadraque, Mesaque e Abidnego. E eles também são elevados, né? Elevados e vão participar da província lá, governar em algumas regiões. O capítulo 3, então, você encontra uma história interessante, porque você esperava, pronto, o rei está bem alinhado, né? Aquela história de uma imagem, e que vem uma pedra, e que depois do ouro, a cabeça, chega um outro, a ideia dessa imagem aqui, o rei pensou assim, rapaz, eu vou fazer uma grande estátua, tudo de ouro. Ele diz, não tem essa história de que vai passar para outro nada. Ele está pensando no império dele. Ele está construindo uma imagem e exige algo. Ele exige que todo mundo se dobre diante da imagem que o rei ergueu. Perceba, está lá Sadraque, Mesaque e Abidnego. E aí que Daniel não aparece na história. Daniel provavelmente estava em outro lugar naquele momento. Está lá Sadraque, Mesaque e Abidnego e tem a ordem dizendo, todo mundo tem que se prostrar da imagem do imperador. E Sadraque, Mesaque e Abidnego sabe do sonho, sabe de que essa é uma tentativa de Nabucodonosor mostrar que o reino dele jamais passe, que todos os homens têm que se dobrar diante dele. Não se iluda, irmãos, os governantes fazem coisas boas e tal, mas vira e mexe, eles querem exigir de nós devoção além daquilo que nós podemos dar. Eles são exilados lá. Eles são escravos. Prosperaram, mas são escravos. E mais cedo ou mais tarde a Babilônia vai exigir coisas terríveis. E está lá eles exigindo. Todo mundo se dobra, Sadraque, Mesaque e Abidnego diz, nós não. E aí é uma cerimônia pública. Toca lá a trombeta, todo mundo tem que se prostrar. Pensa, olha para um judeu, o judeu, ele diz, rapaz, ele foi. Mas Sadraque, Mesaque e Abidnego não se prostra. O rei chama eles e diz, vou dar outra chance. Ele diz, nós não nos prostraremos. E aí tem uma frase importante. Olha lá o capítulo 3. Olha o verso 15. Agora, pois, estáis dispostos, quando ouvides o som da trombeta, do pífaro, da cinta e da harpa, do saltério, da gaita, das flores, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E olha o deboche de Nabucodonosor. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Ele está dizendo, quem é o Deus que pode livrar vocês? Olha a resposta. Respondeu Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei. Ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha, do fogo ardente, e das tuas mãos, ó rei. Se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Quando eu e você lemos a história, a gente já sabe o resultado. Deus vai salvar eles da fornalha. Mas Sadraque, Mesaque e Abidnego não sabiam disso. Não teve uma promessa para eles, não teve um sonho dizendo, vocês vão ficar lá. Não tem. E eles respondem assim para o rei. Ele está dizendo, rei, se Deus quiser, Ele nos livra. Agora, se Ele não quiser, Ele não nos livra. E fica sabendo que nós não iremos nos prostrar. A fidelidade não está ligada à recompensa. Isso é o mais forte. Porque nós estamos dispostos, às vezes, a fazer determinadas coisas, se nós soubermos que não seremos demitidos. Mas não é isso que eles têm. Eles têm
a incerteza que todos nós teríamos. Será que vai acontecer o quê? Ele diz, não importa, o que eu sei é que eu não posso me dobrar. Isso se dá, eles pegam eles, lançam na fornalha de fogo, e de repente aparece o quarto homem na fornalha. Nabucodonosor fica desesperado, diz, lançamos 3 e eu estou vendo 4, era para ter morrido só de cair lá. Era uma grande caldeira. Era o anjo do Senhor, que é o próprio Cristo libertando eles. Aí o rei manda tirá-los de lá, e aí o rei lança os outros lá. E os outros morrem quente, cai e morreu. E Nabucodonosor se volta de novo para o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego e diz, grande é o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Você diz, uau, esse cara se converteu, né? Se converteu coisa nenhuma. Então no capítulo 3, o poder divino sobrepuja o orgulho humano e oferece livramento para os fiéis, é manifesto no incidente da estátua dourada. Capítulo 4, o que você tem? Nabucodonosor andando pelo palácio da Babilônia. E ele começa a dizer assim, que grandes coisas são estes que eu tenho? É gigante o que eu fiz, conquistei, que o meu poder, a minha mão deu. E Deus vai trazer um pesado juízo sobre ele. O poder soberano de Deus sobre os assuntos do reino dos indivíduos é demonstrado na humilhação e restauração de Nabucodonosor. Nabucodonosor tem um sonho, Daniel é chamado lá. Daniel diz para o rei, rei, se arrependa, rei. Mude de comportamento, porque Deus vai fazer isso, isso e isso. É bonito essa relação, porque Daniel é respeitoso, gosta até do rei, mas não deixa de dizer a verdade para o rei. O rei esquece desse detalhe, um dia ele levanta, se orgulha, e de repente ele é lançado num estado mental terrível, ele perde a consciência, ele vai viver como os animais, vai pastar, vai ficar lá durante um grande tempo, se não me engano 7 anos, vivendo de grande sofrimento, um rei que ficou louco. E aí quando ele está nessa situação, ele se humilha e se quebranta diante de Deus, e aí Deus traz de volta juízo de Nabucodonosor. E assim o rei é restaurado. Irmãos, perceba o que está acontecendo. O rei que invadiu Jerusalém é humilhado pelo Deus soberano. Quem governa a história é Deus. Deus. E Deus restaura Nabucodonosor quando ele se quebranta nessa história. Quando você chega no capítulo 5, mudou o rei. O capítulo 5 é outro rei. É Belsazar. Nabucodonosor havia morrido, havia sumido um outro rei, e agora havia também morrido outro rei, e agora quem está é Belsazar. E Belsazar está zombando de Deus. Ele faz uma festa, ele pega os utensílios. Cadê os utensílios que Nabucodonosor trouxe? Traz para cá. Ele bebe na taça que era o Deus de Israel, está debochando. Belsazar não tem consciência quem é Daniel. Daniel está esquecido lá. Daniel já é alguém bem mais velho quando isso se dá. E perceba que assim acontece na cidade dos homens. Você faz coisas e cai no esquecimento. De repente vem uma mão e escreve na parede, Mene, Mene, Tekel, Passim. É desesperador, pensa você está numa festa, vê dedos escrevendo na parede, e ninguém consegue entender o que está escrito, eles sabem o que é a palavra. Mas e aí, o que significa isso? Peso, como é que isso se dá? E aí vem a mulher lá, a rainha, chega e diz, tem alguém que na época de Nabucodonosor sempre sabia resolver os enigmas. E aí manda buscar Daniel. Daniel chega, e aí Daniel já teve o capítulo 7 e 8, lembra? Das profecias, ele já teve acesso àquilo. Ele chega para o rei e diz, rei, pesado foste na balança e achado em falta. Seu reino foi dividido e vai ser dado aos medos e persas. Acabou. O rei Belsazar está numa festa quando o império medo e persa está cercando a Babilônia. Olha o verso 29. Verso 29. E aí a gente vai caminhar para fechar. Então mandou Belsazar que vestissem a Daniel de púrpura e lhe pusessem cadeias de ouro ao pescoço
e proclamasse que passaria a ser o terceiro no governo de seu reino. Que louco, cara. O cara está achando que vai comprar Daniel com essas coisas. Não, vamos colocar Daniel nisso. E o texto diz, não. Olha lá o verso seguinte. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Não é uma mudança natural de reino. Caiu o império da Babilônia. E o império Medo-Persa assume o comando da história. Mas quem está por detrás disso tudo é Deus. O capítulo 6 fecha para nós, mostrando o fracasso dos reis. O rei Dario, que está no capítulo 6, gosta de Daniel. Ama Daniel. Daniel tem grande influência lá. E os homens querem conspirar contra Daniel. E não conseguem achar uma coisa errada, Daniel. Podia baixar sigilo, não tem erro. E aí o que eles fazem? Achar uma coisa que obrigue ele a fazer algo que na lei dos medos e persas seja obrigado e na lei do Deus dele não possa fazer. E aí eles quiseram exigir que não orassem a nenhum Deus. E aí Daniel faz o quê? Vai lá e ora. E Daniel ora com a janela aberta, voltado para Jerusalém. Por que ele faz isso? Porque sempre tem que ser visto pelos outros? Não. É porque o ponto aí não se pode orar. Ele poderia ter raciocinado, vou orar em secreto. Tá, mas aí ele está cedendo. Não, ele vai fazer aquilo que ele sempre fez. E aí ele é denunciado ao rei. O rei diz, rapaz, mas é Daniel, eu gosto de Daniel. Não tem jeito, é a lei dos medos e persas. Não tem como mudar a lei lá naquela região. Hoje em dia muda bastante. Lá não mudava, o rei selou, está selado. O rei quer salvar Daniel, mas não tem como. Quem fez a lei foi o próprio rei. E Daniel é lançado na cova dos leões. O rei fica lá sem dormir, chorando. No outro dia de manhã ele chega lá, sem grande esperança, diz, Daniel está vivo. Deus guardou Daniel de lá. Daniel esteve entre os leões e não foi consumido pelos leões. Daniel sai de lá. E o rei ainda acha que tem algum poder. Ele quer fazer um decreto para que todo mundo adore ao Deus de Daniel. É uma crítica, dizendo, não, o império não é capaz de te salvar. O império, o rei, por mais que amasse, não era capaz de salvar o próprio Daniel. Num dia de eleição como hoje, a gente tem que lembrar disso. Os governos vão mal a pior por várias razões, muitas vezes por incompetência, por corrupção, por uma série de coisas. E há coisas que eles não têm como resolver mesmo. É o Dario lá, doido para libertar Daniel, mas não tem como. Mas existe um rei maior que governa a história. E esse é quem a gente deve seguir. Próxima aula a gente vai olhar as profecias, tá bom? A partir do capítulo 7. Vamos orar? Oh Deus, obrigado porque o Senhor nos chama a vivermos em dias tão complicados, dias em que leis são feitas e muitas vezes prejudicam nós que somos o teu povo. Nos dê a graça de sermos fiéis ao Senhor acima de tudo, nos dê a graça de sermos sábios em nos relacionarmos com este mundo, nos dê, ó Deus, a sabedoria de abençoar como Daniel abençoou tantos reis que estavam ao redor dele, mas sem jamais se comprometer contra o grande rei que é o Senhor. Por isso, Deus, nos faça a perceber quem governa a história. E nos faça ter a expectativa de que um dia nós veremos esta pedra que já chegou, esse reino que já está presente, ser visível aos nossos olhos quando Cristo voltar. Obrigado porque nós já somos cidadãos deste reino, estamos apenas peregrinando, aguardando o retorno do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém.